Ah, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês de Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vamos analisar aqui alguns tópicos. Assim será a palavra que sair da minha boca. A minha boca, vamos entender direito isso, né? Primeiro nós pensamos. O início de tudo é o pensamento. Depois do pensamento vem o sentimento, e depois do sentimento vem o ato em si, que pode ser vinculado a uma palavra, né? Então, tudo começa no pensamento. Qual foi o pensamento inicial para que eu proferisse aquela palavra? Qual foi o sentimento que estava ali inserido a palavra e que eu estava impregnado com aquele sentimento? Então, tudo tem uma correspondência. Por isso que a palavra vai obedecer ao desígnio pela qual ela foi proferida, independente da nossa vontade ou não. Porque, na realidade, a palavra não estava solta no ar. Ela veio a partir de um pensamento e que se transformou num sentimento e foi proferida. Por isso, nós temos que tomar cuidado muito com os nossos pensamentos, as nossas emoções, e proferir boas palavras, sempre, porque a palavra é como se fosse a materialização de um pensamento, e o pensamento, você ainda pode corrigir esse pensamento, se ele não for externalizado, mas a palavra não, a palavra ela já foi para fora, entendeu? Então, fica mais difícil de você corrigir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: toda palavra é uma oração, nós queiramos ou não. Uma oração que pode nos trazer bênçãos e pode também não ser uma coisa muito boa, né? Dependendo da palavra. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Outra coisa importante é quando nós vamos orar, né? Nós vamos orar e nós oramos e fazemos uma oração boa e reconhecemos o reino de Deus, reconhecemos as coisas boas do reino de Deus, reconhecemos as coisas boas que Deus criou, reconhecemos que nós somos filhos amados de Deus. Tudo bem, foi ótima a oração. Mas nós não sustentamos essa oração com as nossas palavras. Nós achamos que ela está dissociada do que nós oramos. E aí nós começamos a falar contra a nossa oração. Na nossa oração, nós estávamos vendo um mundo de Deus perfeito e glorioso e eterno. Mas quando nós vamos para digamos assim, para vida
comum, né? Nós não tomamos cuidado de sustentar a nossa oração, de falar de acordo com o que nós oramos, né? E aí você, mais ou menos, você quebra um pouco a tua oração. Você quebra aquela sustentação perfeita da oração. Porque a palavra, ela tem muita força, porque é algo externo, né? O pensamento, você ainda pode corrigir o pensamento quando ele está, quando ele ainda não foi externalizado, tá? Apesar de que o pensamento tem muita força, mas você pode corrigir o teu pensamento, a tua maneira correta de pensar, e quando você faz isso, você consegue anular isso em você. Você estava pensando algo ruim, mas você, pela compreensão espiritual, pela compreensão do homem eterno, Deus perfeito, homem perfeito, por essa compreensão, você corrigiu o teu pensamento a tempo, tá? Você não externalizou. Agora, se você também teve um deslize e você externalizou alguma coisa que não era muito boa, você pode corrigir também isso, não proferindo mais palavras ruins, palavras que não acrescentem nada a você e ao outro, que são palavras que nos tira da nossa imagem e semelhança com Deus. Tudo que nos coloca fora da nossa imagem e semelhança com Deus não deve ser proferido e não deve ser pensado, muito menos proferido, tá? Toda vez que isto em relação ao outro e em relação a nós mesmos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. O outro também é a imagem e semelhança de Deus. Consciente ou inconsciente disto, ele é a imagem e semelhança de Deus. Nós tivermos conscientes ou inconscientes disso, nós também somos a imagem e semelhança de Deus. E por isso nós temos que agir de acordo com essa imagem e semelhança. Tudo que sair fora disso não terá um desígnio bom, tá? A primeira coisa é o pensamento. A segunda coisa é o sentimento. E a terceira coisa é a própria palavra, ou o próprio agir, né? Mas no caso, dificilmente você age se você não tiver pensado e sentido, né? E se você age sem pensar e sentir, aí a coisa ainda está num nível ainda muito, muito pior, né? do que porque você está vivendo assim uma coisa instintiva e não é bom isso, nem para você, nem para o outro que está próximo a você, né? A gente tem que sempre ter domínio sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções e sobre as nossas atitudes, tá? Mas para isso nós precisamos pensar antes e saber que toda palavra é uma oração, tá? Nós não podemos nem brincar com uma coisa, achando, não, é brincadeira. Não é brincadeira, porque a nossa palavra, ela tem muito poder. Então, às vezes, mesmo brincando, você está falando alguma coisa que pode te prejudicar depois. Não fale brincando.
Fale só o que vai te levar para essa identificação com a tua imagem e semelhança de Deus, tá? E saiba que a oração, a palavra é uma oração. Então, a partir de agora, vamos só proferir palavras boas e vamos só proferir coisas que nós desejemos que aconteça na nossa vida. A gente profere isso. Não vamos proferir coisas que a gente não quer. Não vamos ficar falando do erro, do pecado, da doença. Não vamos falar de doença. Se a gente quer saúde, não vamos falar de doença. Porque a palavra, acabei de falar, ela tem poder. Se você quer saúde e você fica falando de doença, você está fazendo uma oração contraproducente com você mesmo. Se você quer saúde, você fala só de saúde, você fala só do bem. Se você quer abundância, você fala só da abundância e não fala da carência, tá? Se você quer suprimento, fala só do suprimento, fala das coisas boas relacionadas ao suprimento, que Deus já nos deu todas as possibilidades e nos dá diariamente ideias espirituais para que nós possamos ser supridos em todas as áreas da nossa vida. E essas ideias nos alimentam todos os dias. Mas fale só disso, não fale do oposto. Nunca fale do que você não quer. Fale do que você quer. O que você quer é saúde, é suprimento, é afeto, é amor universal, amor fraterno com o próximo. O que você quer são coisas boas. Então, fale somente coisas boas. E nunca fale de algo que você não quer. Porque você falando de algo que você não quer, você está dando realidade para isso, de certa forma, acontecer na tua experiência. Mas quando nós falamos das coisas que nós queremos e dos nossos desejos, também é muito importante. E principalmente, pense nas coisas boas que Deus já nos deu. Porque toda vez que você pensa nas coisas boas que Deus nos deu, é como se você estivesse afirmando que Ele pode novamente te dar, até porque Ele já nos deu tudo. E tudo já está feito, tudo já está pronto. Basta que nós possamos reconhecer isso no reino de Deus, e isso com certeza irá aparecer na hora certa na nossa vida, desde que nós possamos proferir palavras certas, palavras corretas, que obedeçam ao desígnio correto. Qual é esse desígnio correto? O bem, o amor e Deus, tá? Deus perfeito, homem perfeito. Só existe Deus, só existe o bem. Tá legal? Então, é isso. Vamos depois ler com mais calma, a gente pode tirar outras conclusões, isso é ótimo, porque cada inspiração que nós possamos ter é maravilhoso, tá? Principalmente quando você lê e você tira a tua própria inspiração, quando você percebe algo que vem do teu íntimo, né? O Cristo te falando, é muito mais poderoso às vezes do que você ter uma inspiração
de outra pessoa. Também é bom você ter inspiração de outras pessoas, mas quando a inspiração brota do teu íntimo, ela é muito, muito mais poderosa, porque ela vem da voz do Cristo, do teu Cristo, da tua consciência do Cristo que falou em você, tá? Então é isso, vamos lá e até a próxima, tá? Tchau!